Olá, eu sou Ana Cláudia Andrade. A partir de agora te convido a se conectar com a gente. Sejam todos bem-vindos ao Conexões Fortaleza. Hoje nós vamos falar sobre finanças. Assunto polêmico, né? Será que você está cuidando bem do seu dinheiro? Está organizando bem aí quanto entra, o quanto sai? Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui a Val Freitas, que é contadora e sócia de uma empresa de gestão financeira. Val, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Eita, tudo menina, bem? esse assunto, gestão financeira, meu Deus do céu, tem gente que não rende, tem gente que não sabe nem para onde vai, tem gente que não sabe do que se trata. Gente, é simples, tá? Você sabe cuidar bem do seu dinheiro, você que está aí, que é dona de casa, você sabe cuidar bem desse dinheiro que entra? Consegue utilizar o dinheiro direitinho? Ou acontece um problema que é recorrente, né, Val? A pessoa chega no meio do mês e o dinheiro foi todo embora e não sabe nem para onde é que foi. Exatamente. Isso é muito comum, né? Comum demais. Então, essa questão do orçamento financeiro, ela é importantíssima, né? Porque a pessoa que tem a gestão do seu financeiro, da sua residência, a casa é como se fosse uma mini empresa, né? Então, a pessoa que é a gestora, né, o gerente financeiro da casa, é que vai conduzir ali as despesas, né? Ver de onde é que está vendo a receita, onde é que ela pode aplicar. Então, o orçamento financeiro é importantíssimo para as famílias. Por que a gente não tem esse hábito? Eu não vou falar dessa mudança que aconteceu, que hoje nas escolas, por exemplo, já existe, em algumas escolas já existe a disciplina de educação financeira. Mas por que a gente não tem esse hábito? É uma coisa que é nossa, ou seja, o meu dinheiro, que eu passei lá um mês suando para conseguir, por que eu não cuido bem dele? Que cultura é essa que faz com que a gente gaste o dinheiro indiscriminadamente sem se preocupar com o que tem que pagar? A gente não tinha, né, as pessoas de um modo geral não tinham muito acesso à informação, né? Então as pessoas iam gastando, iam fazendo a gestão do seu dinheiro de forma empírica, né? Vou aqui na tentativa e erro. Então, essa cultura foi passando, né, por várias gerações, e agora que a gente, com a internet, as pessoas estão tendo mais acesso, estão tendo mais vontade de entender, né, o que é que acontece dentro da minha casa, o que é que acontece com as minhas finanças, e começar a mudar a mentalidade, né? Você falou de internet, inclusive na internet a gente encontra mentorias financeiras, né? Perfeitamente. Ou seja, você chega com um problema, entrega nas mãos de uma pessoa, que essa pessoa pode muito bem ser você. Exatamente. Já pensou, gente, que maravilha? Val, tá aqui, ó, eu ganho tanto por mês, estou com esse problema, resolve aí pra mim. Que tipo de caso você pega na sua empresa, por exemplo? Olha, hoje na nossa empresa a gente trabalha com gestão de empresas, né? Então a gente faz toda a alocação das despesas, emite relatórios onde a gente aponta para onde é que essas receitas estão indo, se a empresa está gerando lucro ou se não está. Aí, no caso da população em geral, funciona mais ou menos como se fosse uma empresa. Eu vejo onde é que está vindo a minha receita, eu aloco essa receita para pagar as minhas despesas e depois eu vejo se sobra algum dinheiro. O sobra algum dinheiro seria o lucro da empresa, né? Então, é mais ou menos essa analogia. Mas lá no escritório a gente só trabalha com PJ. E aí, na nossa empresa, dentro de casa, geralmente o dinheiro não sobra. O que acontece? Por que não está sobrando? Está faltando? Na grande maioria das vezes, é falta de informação, né? Falta de informação, algum descontrole financeiro, né? Qual é o ideal, né? Valdênis, como é que eu posso fazer para que o meu dinheiro, ele consiga entrar, né, para o próximo mês, ele consiga durar o mês inteiro? O segredo é o orçamento. Como é que se faz o orçamento? Eu listo as minhas receitas, né? Qual é o valor que eu consigo trazer para dentro da minha família, para dentro da minha residência. O salário. Tudo que você está ganhando de dinheiro. Tudo que você está ganhando de dinheiro. Às vezes uma rendinha, né? Eu consigo ali vender um perfume, consigo vender uma roupa, consigo fazer um bico, né? Então, tudo que você traz de receita para dentro da sua casa, para a renda da sua família. E depois eu vou listar todas as minhas despesas. Aí é onde é o segredo, né? Aonde vem o segredo. Então, quando você lista as suas despesas, você tem aquelas despesas que são fixas e tem as despesas variáveis.
O que são despesas fixas? As despesas fixas geralmente são aluguéis, escola de crianças, né? A escola, faculdade, internet, telefone, energia. Que independente de qualquer coisa, água, é uma conta que vai chegar, ela né? vai chegar, provavelmente. São aquelas contas básicas, né? Sim, que as pessoas certo. precisam para poder sobreviver. Então, essas contas são as que onde vai maior parte do salário vai para essas contas. Por quê? Porque são contas que são essenciais e que quase toda família tem, né? Então, depois que você aloca essas despesas, você lista essas despesas fixas, aí você vai para as despesas variáveis, né? Que é aquilo que você gasta um final de semana, que eu quero ir para uma festa, eu quero fazer uma viagem, eu quero ajeitar meu cabelo, eu quero fazer um procedimento estético. Então, essas despesas são as variáveis, certo, né? Então, você começa a listar. Como é que eu sei que as minhas despesas elas estão saudáveis, digamos assim? O que seria saudável é quando você consegue alocar todas as despesas fixas e variáveis e sobra alguma coisa do seu salário. Então, as suas despesas, de um modo geral, ela está saudável. Quando você lista essas despesas, né, e verifica que o saldo é vermelho, está negativo, então você tem que ir lá para a ponta do lápis e olhar o que é que eu posso substituir. E claro que você vai primeiro para as variáveis. De um modo geral, as variáveis, né, são as primeiras que sofrem um corte, digamos assim. Não são, né, tão urgentes. Assim. Não são tão urgentes. Então, você vai olhar lá para as suas despesas, o que é que eu posso cortar e o que é que eu posso substituir, né? A substituição, às vezes, acontece, muito comum, com serviços como internet. Eu estou usando um plano X de internet e eu posso reduzir esse valor, né? Cortar gastos, né? Cortar, gente, o dinheiro não está dando. Exatamente. Outra coisa também que pode ser feita no supermercado, eu costumo comprar num supermercado que é de grife, digamos assim, o supermercado mais caro. Eu posso fazer parte das minhas compras num atacadão, por exemplo. Entendi. Aí você já ganha um desconto, porque você compra ali com um preço, geralmente atacadão tem um preço mais acessível, né? Você pode também fazer uma outra substituição. Eu costumo comer o chocolate X, eu costumo comprar o pão Y, eu costumo utilizar o leite, sei lá. Você pode substituir essas marcas por uma marca que é mais barato, mas que tem mais ou menos ali a mesma qualidade. Então, você vai começar a adequar as suas despesas de acordo com a sua realidade que você está vivendo ali. Eu consigo diminuir, eu não quero abrir mão disso, mas eu posso substituir. Então, você vai fazendo esse jogo de cintura. E nas despesas variáveis, geralmente são elas que a gente vai primeiro e vai cortar, né? Então, assim, depois que você fizer isso, se ainda estiver em vermelho, aí, meu amigo, você precisa procurar uma nova renda. É verdade. Pronto, era o que eu ia perguntar. Se o corte tiver que chegar nas despesas fixas, não tem como cortar. Você precisa trabalhar mais, você precisa encontrar uma outra renda. Perfeito, precisa encontrar uma solução aí para ganhar um dinheiro a mais. Um final de semana que você vai fazer um extra, uma venda de um produto, você vai atrás ali de adquirir uma segunda renda. Que o brasileiro sabe fazer como ninguém. Perfeitamente. Né? Val, vamos lá. Então, se você está numa situação complicada, você precisa ter trabalho. Sentar, analisar a sua situação e o que é mais importante, anotar. Anotar. Se a pessoa tiver preguiça de fazer isso, se não tiver o hábito, ela vai ter que adquirir o hábito. Ela tem que adquirir. Porque a primeira dica, assim, é você anotar tudo, né? Perfeitamente. Para você visualizar e ter ideia de como é que está a sua situação financeira. E mais do que anotar, você precisa seguir, porque aí tem as pessoas que não conseguem seguir o planejado, né? Então, assim, você faz a anotação, você faz o seu orçamento de casa e depois você vai lá fazendo mês, né? Dia a dia, eu gastei isso, não posso gastar assim, não posso gastar assado. Então, você vai, né? você vai controlando ali o seu dia a dia para que o seu planejamento de orçamento, né, da casa, ele consiga se cumprir. Porque se você sentar, fizer todo o orçamento e não conseguir cumprir, trabalho perdido. E eu acredito que fica mais complicado ainda se tiver uma família grande, porque aí a pessoa que é o responsável financeiro, ele vai ter que conscientizar todas as pessoas da família, porque nesse momento todo mundo precisa ajudar, né? Perfeitamente. E aí cada cabeça tem uma crença, tem uma atitude diferente, e aí você organizar isso vai exigir mais trabalho.
Você falou em crença, a gente acaba indo por outro viés, que é a história de você não saber lidar com o dinheiro. Por que a gente não sabe lidar com o nosso dinheiro? Você já pincelou um pouco, né? Sim. De que é porque a nossa cultura, muitas pessoas realmente não se atentam para essas dicas que você deu, mas realmente existe essa questão da crença, de você não saber lidar mesmo com o dinheiro, né? Se organizar. É um fator, eu acredito que o dinheiro, ele é um fator mais emocional do que realmente o aprendizado do financeiro, né? Porque é comportamental. Se você tiver como é que a gente fala? Se você tiver um drive de comportamento financeiro que é aprendido desde criança, como você lida, para você ganhar, para você gastar, você precisa ganhar. Então, todo esse comportamental, ele vem lá da infância. E aí, quando você chega na fase adulta, para você redefinir esses comportamentos, ele é mais trabalhoso, né? Então, tem algumas pessoas que não aprenderam de criança o comportamento de que para eu gastar eu preciso ganhar, eu não posso gastar mais do que eu ganho, né? E não viver essa cultura, provavelmente ele vai ser um adulto com dificuldades de lidar com o dinheiro, com dificuldades de organizar, com dificuldades de obedecer um orçamento, porque no comportamental dele é natural estar endividado, né? Então, esse é mais profundo, até uma coisa para... Tá, Val, você estava me falando aqui no intervalo, né? Não importa o quanto a pessoa ganhe, se ela no mês faz 5 mil, ela gasta tudo, se ela não tem essa educação. No mês seguinte ela faz 10 mil, ela vai gastar os 10 mil também, quando na verdade ela poderia gastar os 5 e poupar os outros 5, mas não, gasta tudo. Perfeito, exatamente. Algumas pessoas têm um comportamento de gastar, né? Ela entende que tudo que entra deve sair da mesma forma ou com mais velocidade. Então é uma questão comportamental. Tem pessoas que podem ganhar 10 mil hoje, gastar os 10 mil e no outro mês ganhar 20 e dar um jeito de gastar os 20 mil da mesma forma, né? Porque é uma questão comportamental. Ela entende que o dinheiro ele tem que ser gasto. O comportamento da pessoa, a forma que ela vivenciou o dinheiro desde a infância lá é de gastar. Ela não tem a cultura do poupar, ela não tem o comportamento, não vivenciou esse poupar desde criança. Então, ela não entende que isso é importante. Para ela fazer essa mudança vai ser mais difícil, porque vai ter que mudar hábito, vai ter que mudar o pensamento, a forma que ela enxerga o dinheiro, né? Então, tem todas essas questões. Você falou de poupar. Qual é a dica que você dá para a pessoa que sabe que tem que poupar? Ela está até ali organizada com as despesas fixas, né? As variáveis não estão tão organizadas, já teve que cortar algumas coisas, mas o dinheiro está ali justo. Como é que essa pessoa pode poupar ou investir? Se o dinheiro não está sobrando. Para sobrar, a gente precisa organizar o orçamento. Sim. Né? Então, já vi que eu tenho umas despesas variáveis ali. Se é variável, provavelmente eu vou conseguir cortar alguma coisa. Então, o importante é você começar a criar o hábito. Analisou suas contas variáveis, viu que dá para sobrar ali R$20, R$30, R$50, já tira quando você receber o dinheiro, já coloca ali num cantinho. Eu não tenho costume de fazer nenhum tipo de... Tem gente que diz assim, eu não consigo guardar dinheiro. Tem gente que faz consórcio porque não consegue guardar dinheiro. E consórcio você tem um jurinho ali que meio que você entrega, né, pro consórcio. Mas enfim, então tem pessoas que preferem ter uma conta para pagar do que conseguir juntar o valor, né? Mas para criar o hábito, você começa de pouquinho. O que é que eu posso fazer? Recebi o dinheiro, pego R$50 ali, já faço uma aplicação financeira. Hoje em dia, tem vários bancos digitais que você consegue fazer aplicação financeira de valores muito pequenos, né? Então, você pode pegar ali e já colocar num CDB, ou mesmo, estou inseguro ainda, coloca na poupança, né? Deixa ali. Pelo menos está guardado, né? É para iniciar o hábito. A poupança não é o melhor investimento, mas é para você começar a se sentir, né, o prazer de poupar. Eu costumo dizer... E a se educar, né? Tem um lado bom... E tem um lado que é um pouco punitivo, mas que vai ser bom para você também. Perfeito. A educação. A educação. Então, para você começar a criar esse hábito, porque você
viveu a vida inteira sem esse hábito e a partir de hoje você quer começar esse hábito. Então você vai ali de pouquinho, né? Você pega ali um valor pequeno, coloca ali numa poupança, num CDB, que são os investimentos mais comuns e mais, como é que eu vou dizer, que não tem tanto risco, né? Então você começa a investir fazer esses investimentos ou na poupança ou no CDB e aí você começa a criar o hábito. Eu conheço pessoas que nunca tinham feito nenhum tipo de economia e que depois que começou a economizar, quando você vê o dinheiro ali crescendo, quando você vê que a sua conta está aumentando, as pessoas costumam criar gosto, né? Olha, eu tenho um dinheiro. E não consegue mais viver sem ter uma reserva. Então, o hábito, ele vai se instalando na pessoa, mas aí você tem que começar, tem que dar o primeiro passo. Começa de pouquinho, que depois você está juntando 100, depois 150, depois 200, e aí até chegar, sei lá, daqui um dia a pessoa vai conseguir juntar R$1.000, né, por legal. mês. Vocês viram, né, gente? A gente começou com aquela situação do cidadão que o dinheiro não chega na metade do mês. Aí a Val deu a dica, vai pro orçamento da casa. Pros variáveis, né? Chegou nos variáveis, começou a cortar, se sobrar um pouquinho de dinheiro, já começa a poupar aquele dinheiro. Perfeito. Agora, Val, vamos chegar na situação extrema. A pessoa está endividada. Eita, metade dos brasileiros. Uma coisa é você ter a obrigação de pagar as contas todo mês e não sobrar dinheiro. Uma coisa é você ter uma dívida, tem uma diferença aí, né? Tem uma diferença Dívida grande. é outra história. Tem uma diferença grande. O que é que eu aconselho, né, quando a pessoa entrou no estado de dívida? Eu tô com a dívida num cartão de crédito, por exemplo, que eu acho que é a dívida mais comum dos brasileiros. A dívida deve ser a dívida mais comum. Então, estou com dívida no meu cartão de crédito. O que eu faço? A primeira coisa que você tem que fazer é ligar para o banco e negociar essa dívida. Provavelmente o cartão será bloqueado, né? E você vai congelar a dívida no momento que você faz esse acordo, né? Você liga para a operadora de cartão de crédito e assim, olha, eu quero negociar essa dívida. Quando você congela a dívida, automaticamente os juros param de correr. Naquele momento, né? Aí você só vai pagar o que passou, claro. Deve ter uma atualização de Selic ali pelas parcelas, mas não é como se você deixasse rolando, isso, deixar né? rolando. Tem uma diferençazinha. Então, naquele momento, você trava a dívida. E você parcela a dívida. Como é que eu posso parcelar? Parcele no número de parcelas que você consegue colocar dentro do seu orçamento. Eu consigo colocar só R$100. Né? Tente conversar com a operadora de cartão de crédito para você colocar uma parcela que caiba no seu orçamento. Porque se não couber, vai trocar 6 por meia dúzia. Exatamente. Né? Então você tem que conversar com a operadora de cartão de crédito para você conseguir fazer essa estratégia, né? De pagar em parcelas e parcelas que caibam no seu orçamento. Depois disso é cumprir o que foi negociado e não adquirir mais dívida, né? Porque é comum também as pessoas adquirirem uma dívida, fazer parcelamento e pegarem um empréstimo para pagar a dívida. Aí você está pagando juros sobre juros, né? E aí é estratosférico, não tem fim. Então o importante é você congelar a dívida, cumprir o que foi acordado com onde você tem a dívida. Olha, parcelei e eu vou cumprir. É importantíssimo, porque senão você vai perder o dinheiro que você pagou, a dívida vai voltar e você vai acumular mais juros, né? Então é importantíssimo. Então a dica número 1, negociar. Dica número 2... E antes de negociar, fazer aquele estudo que a gente estava falando, né? O que pode cortar, e aí quando você tiver noção do orçamento e de quanto pode ser a parcela, aí sim você tenta negociar, né? Perfeito. Porque esse orçamento da casa, ele tem que ser a obrigação número 0, assim. Estando endividado ou não, né? Mas se você já entrou no sentido de dívida, no estado de dívida, isso tem que ser obrigatório mesmo e você tem que fazer algumas substituições, algum corte e colocar essa negociação dentro do seu orçamento. Dica número 2 é cumprir o que foi negociado, né? Que é para não perder dinheiro, para a dívida não voltar a crescer, enfim, fazer todo...
E dica número 3 é não pegar outra dívida para pagar a dívida. Uma dívida para pagar outra dívida. Perfeitamente. Não pegue um empréstimo para pagar uma coisa que você já está devendo, porque você vai colocar como uma bola de neve ali e vai... É sem fim. Val, essa dica do cartão vale para o cheque especial também. Perfeito, para o cheque especial, cartão, cheque especial, financiamento, né? Tudo que tiver, até mesmo se você for a escola, por exemplo, tô com dívida com a escola que o meu filho estuda. Vai lá na escola e negocia as parcelas com a escola. Né? Então serve para qualquer tipo de dívida. Entrar em contato com o credor, congelar congelar a dívida e começar a pagar. E começar a pagar. E adequar essa parcela dentro do seu orçamento já revisto várias vezes. Certo. Val, existem hoje aplicativos que podem ajudar? Existe bastante. Tem vários aplicativos disponíveis, né? Tanto para Android quanto para iPhone. Eu não vou lembrar agora de cabeça o nome de nenhum, mas você colocar no Google aplicativos financeiros, vai ter vários ali que vai conseguir, né? Você vai encontrar vários que vai conseguir te ajudar. Inclusive, a maioria deles é gratuito e depois é que algumas ferramentas mais avançadas é que vai te exigir que seja pago, né? Então, o ideal é você começar. Não quero fazer no aplicativo, faz um papelzinho mesmo, que eu acho que é até mais fácil na cadernetinha, né? Vai lá no velho papel. No papel, eu acho até melhor, sabia? Por quê? Porque quando você está escrevendo, você está dando um comando para o seu cérebro. Eu tenho isso, estou gastando isso, e você tem a tendência a fixar mais. Tudo que você escreve, você tem a tendência a fixar mais no seu subconsciente. Olha aí, gente, várias dicas preciosas aqui, viu? No geral, Val, por que é tão importante a educação financeira? Se você é criança, se você tem uma criança em casa, como eu estava falando aqui para você, a minha filha de 9 anos, ela já tem esses pequenos ensinamentos na escola e ela, pelo menos, não tema mais o valor de alguma coisa que ela quer comigo, porque ela já tem essa noção, né? Então, ela já está crescendo com essa noção. E se você é um adulto que não é bem educado financeiramente, começar a se educar. Por que é importante, até para a nossa saúde mental, a gente ter uma boa saúde financeira? Principalmente pela saúde mental, né? Porque, assim, às vezes a gente não entende qual é o peso que a desorganização financeira traz para a vida, principalmente de um adulto, né? Uma pessoa que tem família, ela quer dar o melhor para os seus filhos, quer dar o melhor para a sua família. Qualidade de vida, Qualidade de vida. E no momento que você não consegue dar isso para a sua família, não consegue fazer com que a sua família vivencie isso, você começa a ter dores emocionais, né? Então é importantíssimo, tanto nessa questão de você conseguir prosperar, né, você conseguir atingir objetivos, porque tudo que você vai fazer, objetivos que são financeiros ou não, o dinheiro ele tá ali em volta, trás, né? Ele está ali em volta. Então, para você adquirir, para você conseguir realizar sonhos, você precisa ter uma boa gestão financeira. Por mais que o meu sonho é fazer uma viagem, está muito mais para realização pessoal, né? Uma viagem. Eu quero viajar com a minha esposa, com meu marido para a Europa. É uma realização pessoal, mas para você conseguir fazer isso, você tem que ter um planejamento financeiro por trás, né? Então, todas as coisas que você planeja, tanto no âmbito emocional quanto no âmbito profissional, a educação financeira está por trás, ela está ali permeando, né, a sua vida. Então, para você adquirir sucesso como empresário, você precisa ter a educação financeira, porque se você não cuida das finanças da sua empresa quebra, né? Se você quer ter ali um bom relacionamento com a família, né, você tem que ter uma boa educação financeira. As pessoas dizem que quando o dinheiro sai por uma porta, o amor sai por outra, né? Tem um ditadozinho assim. Quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela, uma coisa assim, exatamente. Né? Então, até para uma relação, né, de casal, né, matrimonial, o dinheiro é importante, porque ele ajuda a você ter uma relação mais leve, ele ajuda você a ser mais feliz a dois ou com a família. E vou falar uma coisa, tem gente que ganha muito bem e vive atolado em dívida,
e gente que ganha o básico e vive bem organizado. Acho que isso explica muita coisa, né? Explica. Do que a gente está falando aqui. Explica. E é verdade, assim, eu conheço bastante pessoas que ganham muito bem e que são endividadas, e eu conheço pessoas que ganham na média do que o brasileiro ganha e conseguem realizar pequenos desejos, né? Como fazer uma viagenzinha, eu quero ir para o Rio de Janeiro, consegue realizar, consegue comprar um carrinho, consegue comprar uma roupa bacana, consegue fazer o aniversário do filho. Então, nas proporções do que a pessoa vive, ela consegue realizar sonhos porque ela tem essa educação financeira por trás, né? E às vezes a pessoa ganha muito bem, tem um patamar de vida, né, bom, mas não consegue fazer alguma coisa porque está sempre ali em dívida, está sempre ali com a forca, né? Com a corda no pescoço. Com a corda no pescoço. Val, obrigada. Olha, esse assunto, gente, renderia uns 3 programas. Sim. Por isso que eu já vou deixar as portas abertas. Sempre que você quiser vir aqui. E tem um assunto, um tópico aqui que a gente podia desenrolar lá no Conexões. Vou lá bater um papo com a Claudinha para o pessoal de casa, ó, ficar craque em educação financeira. Você pode chegar aqui que você vai ser sempre bem-vindo, e obrigada por todas as dicas que você deu aqui pra gente, foram muito valiosas, viu? Obrigada, querida, eu que agradeço. E você que acompanhou esse nosso bate-papo, obrigada pela sua companhia. Nosso encontro já fica marcado, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.